E você, já sabe ouvir os outros com sabedoria? Se ainda não, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você como se faz. Meu nome é Rodrigo Binhara e vamos para mais um episódio do Evangelho Uma Palavra. Olá a todos! Vamos relembrar então um pouquinho do que já vimos nos episódios anteriores. Nós começamos escolhendo a palavra Nicodemos para pesquisa e dentro do levantamento iniciamos fazendo um apanhado geral da vida deste personagem e agora estamos analisando versículo a versículo nas revelações onde ele aparece. E hoje vamos estudar o versículo de número 8 no capítulo 3 do Evangelho de João. Essa vai ser a primeira parte desse versículo, tá? 8. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Como podemos verificar na primeira palavra destacada em azul, olhando de cima para baixo, no original hebraico e grego a palavra Espírito também significa vento e sopro. Verificamos, por sua vez, que há uma preferência pelos autores não espíritas em se utilizar a palavra vento, sopro, ao invés de espírito na primeira vez em que aparece na frase. E na segunda vez, quase sempre é espírito com E maiúsculo. Nesse caso, se a intenção era fazer uma menção indireta de que o vento também se refere ao Criador, tudo bem. Pois segundo nota de rodapé da tradução ecumênica da Bíblia, temos que os antigos muitas vezes compararam o caráter misterioso do vento com o da ação divina. A comparação era tanto mais fácil por quanto a mesma palavra, pneuma, designava tanto o vento como o espírito. Desta forma, ok, estamos falando de Deus, até mesmo porque no início do livro Gênesis do Velho Testamento, está que o Espírito de Deus soprava sobre as águas. Entretanto, se referindo agora à palavra Espírito que aparece no final do versículo, temos segundo outra nota de rodapé, agora da Bíblia do Peregrino, onde nos diz que a natureza do Espírito Santo corresponde à mobilidade, à liberdade ou dinamismo. Nisto apoia-se a comparação. E aqui nós vamos perceber que a palavra santo passou a acompanhar a palavra espírito nas interpretações desse versículo bíblico. Assim, é importante conferirmos os originais, porque para ser Espírito Santo deveria constar no mínimo no hebraico Ruach HaKodesh e no grego Pneuma Hagios. Porém, nos originais estão somente Ruach e Pneuma. Além do que, o Espírito Santo não é capaz de gerar ninguém. Somente Deus é quem gera. Aqui, então, percebemos que há uma clara alusão à palavra santo, onde não deveria. Somente nas traduções de Allan Kardec e Haroldo Dutra, a palavra Espírito está colocada de forma igual nas duas vezes, o que corresponde ao que vimos anteriormente, já que a palavra Ruach ou Pneuma também estão duas vezes no versículo, sem ter o que pôr nem o que tirar. A doutrina espírita vem nos explicar que Deus é o Criador. Jesus é uma criatura, um irmão nosso, porém muito mais evoluído e que é atualmente o nosso mestre. O Espírito Santo é a falange dos espíritos superiores que agem segundo a vontade divina, tanto no plano encarnado quanto no plano espiritual. Portanto, não existe a questão da trindade divina onde três se tornam um só. Deus é Deus, Jesus é Jesus, e o Espírito é outra coisa bem diferente. Não se pode confundir o conceito de Espírito Santo, esclarecido pelo Espiritismo, e aquele contido nas traduções bíblicas. Este que, na maioria das vezes, tem as acepções características de cada religião. Agora, no caso da tradução de Allan Kardec, ele apontou que a primeira palavra Espírito do versículo se refere ao Criador, pois Deus sopra onde quer, ou seja, assim como soprou nas narinas de Adão, Deus gera seus filhos onde quiser. Vemos as suas obras, mas não sabemos do seu paradeiro. Ou então, ouvimos a sua voz, voz esta que será materializada,
executada pelos Espíritos do Senhor, como por exemplo o Cristo, que é o Verbo que se fez carne. E ainda há outra passagem que apoia esta interpretação, que é no Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, no Velho Testamento. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aqui dá para perceber que existe uma relação entre uma passagem e outra, né? Com relação ao termo vento, vamos trazer aqui uma interpretação mais sutil contida no livro Luz Imperecível, de Honório Onofre Abreu, Espírito. Vejamos então o texto. Tem sido verdadeiramente desafiador o processo de entendimento, de modo concreto, da existência da alma. Em sua orientação a Nicodemos, o mestre se utiliza de uma figura a nos induzir a refletir sobre os valores que extrapolam o contexto material. Ou seja, para nós que estamos encarnados, ainda é difícil entender coisas não palpáveis como a reencarnação, por exemplo. Então Jesus, didaticamente, dá um exemplo que sai do concreto e vai para o abstrato, de forma que aqueles corações que já têm os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, são aqueles que conseguem extrair o espírito da letra e vivem a sua mensagem. Como já falamos no primeiro episódio sobre Nicodemos, o seu nome, Nakdimon, em hebreu, no hebraico, significa vencedor do povo. Assim, Nicodemos se destacou da grande massa hebraica, evoluindo intelectualmente, mas não nos aspectos de sentir e viver o que já sabia da Torá. Tem uma frase de Haroldo Dutra Dias que resume bem isso. Não é porque eu sei o conteúdo que eu já venci o conteúdo. E realmente é bem diferente. Então, Jesus com mais ou menos 30 anos, o mais jovem de corpo, que na verdade é o mais velho em espírito, estava ensinando um espírito mais velho com mais ou menos 60 anos de idade no corpo, porém, espiritualmente era uma criança. Vejam só como o lado espiritual suplanta a matéria. Dessa forma, Jesus se utilizou de um recurso que muitos de nós evangelizadores da infância e da juventude usamos com os pequenos, que é partir de exemplos concretos para chegarmos a conceitos mais elevados, mais espiritualizados. Então está aqui já uma referência para os evangelizadores, onde podem agora calçar as sandálias de Jesus, já que não se podia calçar sapatos naquela época porque não existiam, e entender como Jesus evangelizava os corações da sua época. É essa a ideia, vamos nos passos do Mestre. E enquanto Jesus falava, qual era a postura de Nicodemos? Vamos ver mais à frente que Nicodemos retruca logo após Jesus terminar a sua fala. Mas enquanto Jesus estava falando, Nicodemos fez o certo, o correto. Ficou de boquinha calada e com a atenção total voltada para o Mestre. E por que isso é importante, gente? Primeiro é o seguinte: Jesus é o enviado de Deus para nos instruir nas coisas espirituais da lei divina. Então, quando Jesus vai começar a frase com na verdade te digo, ele vai proferir uma verdade espiritual, uma verdade universal. Por isso precisamos estar atentos na postura de ouvir, saber ouvir. E essa é uma virtude que se conquista como? Se esforçando para ouvir sem interferir. É começando dessa forma. Uma das formas, não é? Que você vai adquirir a paciência. Você é impaciente? Ah, sim! Então fica como sugestão. Comece tentando ouvir mais e falar menos. Porque vale lembrar que não é por acaso que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Praticando o saber ouvir, você vai aprender logo em seguida o saber falar. É lógico, há momento certo para cada coisa. Mas aqui é bonito porque, ao tentar ser virtuoso, tentando fazer a caridade, num esforço para ouvir mais o outro, uma outra virtude começa a ser construída ao mesmo tempo, que é a paciência. Ou seja, é aquela história em que uma virtude potencializa uma outra virtude. E aqui a gente vai resgatar a fala de Allan Kardec, onde
Fora da caridade não há salvação. E por quê? Porque é uma via de mão dupla, onde a caridade vai auxiliar o próximo, mas ao mesmo tempo vai construir o reino de Deus dentro de nós. E é isso o verdadeiro sentido do termo salvação, porque nós nos salvamos de nós mesmos, à medida que aceitamos amar um pouco mais o nosso próximo. E esse foi o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto em relação ao nosso ouvir é em relação àquelas pessoas que estão necessitadas de algum apoio e vão à casa espírita somente para tomar o passe ou ainda para fazer o atendimento fraterno. Essas duas coisas são importantes? São muito importantes. Porém, antes delas vem a palestra espírita, o comentário de uma página, o estudo sistematizado de uma obra, enfim. E a palestra é também importante, ou às vezes mais ainda, porque através dela pode vir a resposta de que estávamos buscando. Então é importante saber ouvir o que está sendo falado, pois isso vai auxiliar, vai preparar a nossa mente e o nosso coração para o tratamento espiritual adequado. Depois, com o passe e a conversa fraterna. Pois, a saber, quando botamos o pé dentro de uma casa espírita, já estamos sendo atendidos, sem o percebermos. E isso é 0800, é de graça, e você nunca parou para pensar nisso. E um último aspecto do saber ouvir é estar presente fisicamente na palestra espírita, mas estar com a atenção também voltada para o que está se falando. Mas é André Luiz que vai nos mostrar qual é o impacto de não prestarmos atenção ou ainda dormirmos na reunião pública. E isso está no capítulo 47 do livro Os Mensageiros. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, era recebida com respeito geral, no círculo das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. Vamos ver o que vai surgir na próxima tela? Veja o que está acontecendo na cena. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos, em demasia. Mormemente, os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme responsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Ou seja, um está pensando no timão do coração, outro dormindo, outro pensando no churrasquinho, outro pensando no terno bonito do palestrante, outro pensando nas contas. Só uma das presentes ali é que está prestando atenção na parábola do bom samaritano. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Isidoro e outros amigos espirituais devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos vigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Vemos então o impacto. Então nós vamos dar uma dica aqui para vocês. Se na hora da palestra espírita começar a bater aquele soninho, levante. Levante-se e vá até o fundo da sala e fique de pé. Se for o caso, vá até o banheiro, jogar uma água no rosto, volte e fique mais um pouquinho em pé. Depois você volta a se sentar. Assim você utiliza um mecanismo para aproveitar melhor o conteúdo e não dar trabalho para os trabalhadores espirituais. Então, no quesito saber ouvir, Nicodemos está de nota 10. Ele vai retrucar Jesus, mas por enquanto ele está sendo um excelente ouvinte. Pessoal, conforme comentamos anteriormente, vamos continuar o estudo desse versículo no próximo episódio, onde vamos resgatar um pouquinho do que falamos hoje e finalizar esta abordagem do Honório Abreu Espírito, que vai com certeza deixar vocês de queixo caído no próximo vídeo. Não percam. Aguardo os comentários de vocês aqui embaixo, aguardo também novas sugestões de palavras e se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de assistir os episódios anteriores para entrar na sequência do estudo. Agradecemos a sua atenção, que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.